Nós vamos iniciar agora o estudo do algoritmo de decomposição de Benders na sua versão aninhada ou encadeada, que é conhecida como Nested Benders Decomposition. Esse algoritmo também essa técnica também é conhecida como Nested L-Shaped Method, né? Uma vez que o L-Shaped é o termo usado para essa estrutura de decomposição no contexto da programação estocástica. O conteúdo que nós vamos discutir aqui está apresentado no capítulo 6, na seção 6.1 do livro texto principal do Birge em Louvot. Essa é a referência bibliográfica principal relativa a esse conteúdo. De início, nós vamos brevemente recordar a formulação do problema estocástico linear multiestágio com recurso fixo. Nós discutimos essa formulação no módulo de fundamentos e estudamos algumas propriedades desse problema, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui é um problema multiestágios que envolve H estágios de decisão. E a variável de decisão relativa ao primeiro estágio é um vetor de variáveis x1 com índice temporal 1 em cima, né, superescrito. É aquilo que a gente define no primeiro estágio, que vai afetar as decisões nos H-1 estágios subsequentes. E em cada um dos demais estágios, nós temos uma variável de decisão xt. Ela é uma função de uma realização ômega de t da incerteza para cada um dos demais estágios nos tempos, né, nos estágios de 2, indexados de 2 até h. Então, o que nós temos aqui é uma realização da incerteza para cada estágio. E a variável de decisão, é claro, que depende das decisões nos estágios anteriores e dependem também dessa realização da incerteza. Então, nós temos que o vetor de variáveis aleatórias para o problema, em tese, ele pode ser tão completo quanto esse vetor aqui que se indica, né? O que é importante lembrar é que o recurso a matriz de recurso nesse caso é uma matriz fixa, né? Então a matriz W é uma matriz fixa para cada estágio. Então WT é a mesma matriz para todos os cenários no instante t, né? Como nós vamos trabalhar com cenário com suporte finito, nós vamos então utilizar esse conceito de cenário que já vem sendo empregado por nós, né? Então, basicamente essa são os dados do problema, né? Na anotação que nós vamos apresentar na sequência, né? Ela vem do capítulo 2 e 4, então ela é a mesma apresentação. A notação de transposição transposição de vetores de matriz está suprimida aqui, as dimensões estão assumidas conformáveis. Então, qual é o problema que nós desejamos resolver, né? Nós temos então uma função objetivo que envolve um custo de primeiro estágio e mais uma expectativa de custos relativos ao segundo estágio. Afetando o segundo estágio, então, nós temos um custo intrinsecamente do segundo estágio, mais uma expectativa relativa aos estágios posteriores, né? E nós temos o conjunto de restrições de primeiro estágio, um conjunto de restrições de segundo estágio que acopla as variáveis, a decisão de primeiro estágio com a decisão que vai ser tomada no segundo estágio e assim por diante, né? No último estágio, nós temos que tomar uma decisão que vai depender da decisão no estágio anterior, xh-1, e temos as grandezas aqui, que todas elas podem ser grandezas aleatórias. E no nosso caso, nós estamos considerando um problema multiestágio linear. Todas as variáveis de decisão são contínuas, não negativas. Essa é a maneira como nós formulamos esse problema estocástico linear. Como nós utilizamos suporte finito, nós temos condição de associar a esse problema de programação estocástica uma árvore de cenários. Essa árvore foi utilizada anteriormente
para ilustrar a estrutura da matriz de restrições do problema determinístico equivalente ao problema de multiestágio linear com recurso fixo. Então nós temos, neste caso aqui, 4 estágios e 7 cenários no último estágio. Então nós temos aqui cada um desses nós nessa árvore de enumeração no estágio final, que é o estágio t igual a h, que é igual a 4, nós temos 7 cenários possíveis. Né? Significa o quê? Que quando a incerteza se revelar ao longo desses 4 estágios, nós podemos chegar em um desses estados do mundo representados por uma certa atribuição de valores para os vetores de variáveis aleatórias. É isso que está sendo dito aqui. Então, no primeiro momento, no primeiro estágio aqui, nós temos um nó 0, que representa a decisão que vai ser tomada no momento inicial, no tempo igual a 1. No tempo igual a 2, nós temos 2 nós, representando aqui duas possíveis realizações do vetor de variáveis aleatórias, e nós temos no estágio 3 4 nós ou 4 possíveis realizações do vetor de variáveis aleatórias. Estes dois, o H e o I, eles são estados possíveis de serem alcançados, uma vez que o estado no tempo anterior era o L. Ele não é um estado possível de ser alcançado, por exemplo, o H não é um estado possível de ser alcançado se anteriormente o estado do sistema fosse o nó M, a realização M das variáveis aleatórias. Né? Então, com essa estrutura que nós vamos representar. E ela é uma estrutura bastante conveniente, porque para cada nó da árvore de cenários, né? Então é uma notação que nós vamos utilizar com frequência, nó da árvore de cenários. Quantos nós que essa árvore de cenários tem? Ela tem 7 nós no cenário, no H igual a 4, no estágio 4, mais 4 no T igual a 3, aqui é T igual a 4, né? T igual a 4, mais 4, mais 2 no T igual a 2, mais 1, claro, no T igual a 1. Então ela tem 14 cenários totais ao longo dos H igual a 4 cenários. Ela tem 7 cenários finais, que são esses nessa camada aqui de T igual a 4, e 14 cenários totais, contando o nó raiz, que pode ser suprimido, uma vez que nele não há incerteza. Né? Então, essa estrutura de árvore de cenários ela é muito importante, porque nós vamos representá-la no nosso algoritmo, fazendo menção a cada nó da árvore de cenários por meio de um indexador que indica o tempo, né, ou o estágio em que ele está, e mais um índice K que faz referência a todos os cenários possíveis no instante considerado, no estágio considerado T. Então, por exemplo, aqui o K igual a L, e para este caso o K igual a M, nesses dois casos o T igual a 2. Então esse nó aqui ele é representado na nossa notação por essa tupla aqui, ó, T2, e o K dele é o M, né? É o índice, é a letra que eu estou utilizando aqui para representar esse nó, ou um contador, um número inteiro que seja utilizado. E esse daqui, esse seria o 2L. E associado a cada um deles, nós temos um conjunto de sucessores no estágio posterior. Quais são os sucessores do vértice, do nó L na árvore de cenários? É o nó H e o nó I. Então, os sucessores de um determinado nó sempre estão no estágio posterior, e são aqueles que são alcançáveis por meio de alguma possível realização da variável aleatória no instante 3, no XI3, por exemplo. Né? Com alguma realização da variável aleatória, eu saio desse estado do mundo L e chego no estágio 3, no estado H do mundo. Né?
ou no estado I do mundo no estágio 3. Então essa é a ideia. E nós temos também condição, né, com essa estrutura de dados aqui, com essa árvore, de referenciar quem é o antecessor do nó na árvore de cenários. Então, por exemplo, quem é o antecessor do vértice do nó L? É a origem, o vértice O. Quem é o antecessor do H? É o L. Então, essa é a estrutura que nós vamos utilizar, a informação que vamos utilizar. Bom, nós já vimos na discussão do modelo multiestágio anteriormente que no estágio final, quando T é igual ao número de estágios, T é igual a H, o problema que a gente vai resolver é um problema em que não requer aproximação do recurso. Por quê? Porque não existe expectativa quando você chega nesse problema, a variável aleatória já se revelou, você já tem uma atribuição de valores para a variável aleatória. Então, tudo que você precisa fazer é decidir com base na decisão que chegou para você do estágio anterior. Então, quando T é igual a H, o problema que se deseja representar é esse problema de minimização aqui, né? Nós estamos trabalhando com o problema na forma de minimização, que é minimizar a função objetivo do último estágio, sujeito às condições, às restrições do estágio T igual a H. Então, esse valor da função objetivo a gente chama de Q de H, porque eu estou no Hésimo estágio, e ele depende do x de H menos 1, que é aquilo que foi passado pelo estágio anterior, né, pelo antecessor desse estágio, né, e também depende da realização da variável aleatória nesse momento, né? Quando agora nós passamos para os estágios anteriores, nós temos que a representação do modelo de otimização envolve um termo que é um termo recurso. Então, quando eu estou trabalhando com o tésimo estágio, o problema de otimização que eu quero resolver, ele depende, assim como no caso anterior, da variável, da proposta de solução, da solução tomada no estágio anterior, xt-1, depende de uma realização particular do vetor de variáveis aleatórias e compreende a minimização da função objetivo, que tem um termo específico para esse estágio, mais uma expectativa de custos, que é essa função recurso aqui que a gente empregou. Então, isso aqui é uma expectativa de custos que depende de quem? Que depende da decisão que nós vamos tomar nesse estágio, que é o xt. Então, o que vai ser tomado? Qual a decisão vai ser tomada nesse momento T? É a decisão xt, é isso que nós devemos tomar. O custo dela, específico para esse estágio, está aqui representado, mas esse custo envolve também uma segunda componente, que é essa expectativa, qual é o impacto que essa decisão vai tomar nos estágios posteriores. Então, nós temos uma função objetivo com restrições relativas a esse estágio. O acoplamento com a decisão do estágio anterior está aparecendo aqui, xt-1 está aparecendo aqui, o que nós vamos decidir é esse vetor, né? Então, como nós já vimos, essa função recurso é a expectativa de cada uma, né, das funções recursos para cada um dos possíveis realizações da incerteza, né? Então, essa medida de esperança do custo que a gente está representando aqui. De forma que o que a gente quer resolver é o problema quando t é igual a 1, né? De uma forma bastante sucinta, o que a gente quer resolver é esse problema aqui, ó. Minimizar a função objetivo z, que envolve um termo de primeiro estágio, mais a expectativa, mais o recurso, essa expectativa, essa esperança do custo associado à decisão que nós tomamos no primeiro estágio, que é x1. Então, nós temos que respeitar os vínculos de primeiro estágio, que estão representados aqui, e a não negatividade da variável.
essa é a estrutura do problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adaptar essa anotação a uma anotação um pouco mais específica e conveniente para que a gente desenvolva o algoritmo de decomposição de Benders aplicável ao caso em que nós temos múltiplos estágios e um estágio vai interagir com o outro. De que forma? Recebendo uma solução, uma proposta de solução do estágio anterior, do seu antecessor no estágio anterior, e com essa decisão, com essa proposta de solução, tentando calcular uma solução para si, naquele nó da árvore de enumeração. Dependendo do que acontecer, ele vai enviar essa solução que ele calculou para os seus sucessores, ou ele vai tentar interferir na decisão do seu antecessor na árvore de cenários, introduzindo cortes na formulação da aproximação desse problema que se deseja resolver no estágio anterior. Essa que é a ideia geral. Então nós vamos especificar a notação para poder dar conta dessa tarefa de adaptar o método de Benders que nós já vimos para o problema de 2 estágios. Então, qual é a notação que nós vamos empregar? Nós vamos utilizar esse conjunto KT, onde o K é caligráfico, para representar todos os possíveis cenários em um determinado estágio T. Então, olhando de volta na árvore de numeração que nós tínhamos, no exemplo que nós construímos, o K caligráfico de 1 é exatamente o O, que é esse vértice aqui. O K caligráfico de 2, neste exemplo, é o L e o M. O K caligráfico de 3, neste exemplo, é composto pelo H, pelo I, pelo J e pelo K. E o K caligráfico de 4 é exatamente A, B, C, D, E, F e G. Associado a cada estágio e a cada nó K em KT, nós vamos ter uma probabilidade. E a soma dessas probabilidades é 1. Então, por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos o vértice L, no nosso exemplo, né? Ele vinha do vértice O e nós tínhamos o M aqui. E do L saíram 2 vértices, são 2 arcos. HI. HI. Se nós somarmos, então nós temos uma probabilidade aqui, que é o P de L no tempo 2. E temos o P de M no 2. A probabilidade PM de 2 mais PL de 2 é igual a 1. Cada uma delas maior que 0, porque nós estamos representando aqui o suporte, nós estamos representando cenários que têm probabilidade 0, absolutamente 0. E se a gente considerar a mesma coisa para o estágio 3, se a gente somar as probabilidades dos sucessores de L mais os sucessores, probabilidade dos sucessores de M, essa probabilidade dá 1. Então, em cada tempo, em cada estágio, a soma das probabilidades associadas aos nós da árvore de enumeração para aquele estágio tem que dar 1. Bom, outro ponto. Para cada par K e T, nós vamos usar a notação A de K para designar o antecessor desse nó K no estágio T na árvore de cenários. Então, quem é o antecessor de H na árvore de cenários? Bom, o H ele está em qual período de tempo? Está em qual estágio? O H ele está no T igual a 3. Então, o antecessor A de H é alguém que está no estágio uma unidade anterior a 3, no estágio 2. É o L. Por quê?
porque do L eu consigo chegar no H por meio de uma realização específica da grandeza de variáveis aleatórias relativas ao terceiro estágio. Então, o A de H é L, o A de I também é L, o A de M é O. E nós vamos utilizar a notação D caligráfico T de J para representar todos os sucessores do nó J no período T mais 1. Então, qual que é a convenção aqui? O J é o vértice cujos sucessores serão representados. E o J é alguém que está no estágio T na árvore de enumeração. Então, pegando aqui, por exemplo, o exemplo de L. Né? Quem que é o D2 de L? É H e L. Então, o D2 de L é um subconjunto de quem? De K2. Quem é o D1 de O? É L e M. E assim por diante. E o que nós vamos... Outra notação que nós vamos empregar. Nós vamos utilizar essa sigla NDLS de T e de K para representar um subproblema que vai ser resolvido em cada um desses nós da árvore de enumeração, em cada um dos estágios da árvore de enumeração. Então, nós teremos um problema aqui, ó, que vai ser o NLSD de 1, que vai representar o problema que a gente vai aproximar no nó O. Nós vamos ter para o L um NLSD de 2 com o K valendo L para ele. Vai ser a aproximação do problema que nós vamos criar para representar a decisão tomada no nó L. E assim por diante. Então, para cada nó na árvore de enumeração, para cada um desses 14 nós neste exemplo, nós teremos um problema de programação linear que vai ser construído dinamicamente. Ele vai ser construído dinamicamente por quê? Porque ele vai ser aprimorado. Nós vamos começar com uma aproximação para ele, com uma aproximação da função objetivo por meio de uma aproximação da função recurso, e por não considerar alguns cortes de otimalidade e de viabilidade, que inicialmente não vão ser presentes nessa aproximação. Mas o fato é que nós vamos resolver esse problema aprimorando essas representações para o problema em cada um dos nós na árvore de enumeração. Bem, resumindo a notação então, se nós considerarmos esse nó, cada árvore de cenários, para o qual nós vamos criar uma aproximação do problema a ser resolvido, NLSD. Esse NLSD é a sigla para Nested L-Shaped Decomposition, né? No estágio H-1 relativo ao problema ou nó K. Quem é o antecessor? O A de K é o M, que é esse vértice. Quem são os seus sucessores? Então, os sucessores deles são indicados pelo conjunto D no tempo H-1, porque o K está em H-1, são o E, o F e o G. E para o vértice, para o tempo T igual a H, todos os nós presentes naquele estágio H são os nós de A, B, C, D, E, F e G. Apenas 3 deles tendo sido representados aqui, porque são aqueles que são sucessores diretos do vértice K.